A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mais conservadora da história, deve analisar ainda hoje um projeto de lei que reinstitui o voto impresso nas eleições brasileiras. Agora, escuta essa, professor. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, mais conservadora da história, deve analisar ainda hoje um projeto de lei que reinstitui o voto impresso nas eleições brasileiras. Se aprovada, a proposta obriga as mais de 500 mil sessões eleitorais do país a disponibilizar simultaneamente urnas eletrônicas e votação em papel. O texto é de autoria de Carlos Henrique Amorim, do União Brasil, também conhecido como Caldeirão da Dona Clotilde, e ficou quase uma década na gaveta até ser resgatado pela oposição ao governo Lula em setembro do ano passado. A matéria chegou a ser levada à votação na comissão na semana passada, mas foi suspensa por pedido de vista coletivo da bancada petista e recolocada na pauta desta semana. Então, esta semana, a pauta dentro. Caso aprovada, a sessão que começou agora, na tarde de hoje, a proposta vai ao plenário da Câmara. Aí eu lhes pergunto, em 2019 foi aprovada essa lei, foi sancionada esta lei, mas o ministro Gilmar Mendes canetou e falou que é inconstitucional. E aí? O Gilmar Mendes falou que a proposta do, me assusta porque o Gilmar Mendes... Não foi, eu tô equivocado. Não sei. Não, é sério, eu tô puxando da minha cabeça, porque eu lembro de 2019 ter sido aprovado. Sim. Eu lembro de ter sido sancionado e lembro de ter sido declarado inconstitucional. Você dá uma checada, Alemão? Seria interessante porque... Checa, por favor, tá? Porque o Gilmar Mendes, você pode discordar, mas tecnicamente ele não é otário. Ele não cometeria um erro de dizer que é inconstitucional a exigência de transparência e a contagem pública de voto, dos votos. Cá entre nós, com toda certeza, é o único que tem notável saber jurídico. Realmente. É fato, tecnicamente, eu diria que ele é o único ali que tecnicamente pode falar alguma coisa e tentar trabalhar com a Constituição e fazer o que quer que seja feito. Mas veja, quando a gente pega essa exigência, é apenas a questão da contagem pública de votos e a garantia de auditagem. Porque o que se fala é, as urnas eletrônicas são auditáveis. Auditáveis como? Auditáveis porque, uma vez que você vai auditá-las, você vai auditar aquilo que já foi colocado ali e a auditagem se dá eletronicamente, ou seja, isso não é uma auditagem, pelo menos alguns especialistas apresentam dessa maneira. Agora, independentemente da urna ser ou não ser a mais perfeita, o que a gente tem é que a nossa urna, na configuração como está, ela não foi aceita na Alemanha, exatamente porque não permite a contagem nem a auditagem. Já chequei aqui que eu sou mais rápido que o alemão. Está no site da justiçaeleitoral.jus.br, tá? Okay. Eu tinha razão, é claro. Aqui, ó. Lei sancionada por ex-presidente da República não chegou a entrar em vigor porque foi considerada inconstitucional pelo STF. Tá? De tempos em tempos, aí, piriri pororó. Mas o relator era o Gilmar Mendes mesmo. O relator, exatamente, da Agência Brasil aqui. E ele considerou inconstitucional. Ele considerou inconstitucional. Ele cometeu uma incoerência, porque não se pode chamar de inconstitucional a exigência de transparência, contagem pública de voto e que haja... ou seja, isso é que é o constitucional. Eles alegam que é a inviolabilidade do sigilo, né, da votação. E não foi o Bolsonaro, não. Fala desde o Fernando Henrique. Lei sancionada pelo Fernando Henrique em 2002. E depois ela voltou ao tema e voltou-se a dizer que era inconstitucional. Olha a bobagem aí, com todo respeito a vossas excelências, que são sábios universais, vocês são os Leibniz do século XX, são os gênios universais. Mas continuando, por que é uma bobagem? Porque não existe inviolabilidade do sigilo. A razão é simples, você coloca a porcaria do digital, aí a urna, ela acelera o processo de contagem e sai um papelzinho. Você pega aquele papelzinho, só você, não tem ninguém atrás de você. Tem ninguém nem atrás, nem à frente, nem do lado, nem no teto, nem no chão. Você olha o papelzinho e vê assim, a carinha que tá do papelzinho é a mesma que tá aqui no digital. Aí tem uma urna fechadinha, que tem só um buraquinho, aí você pega aquele negócio e faz assim, ó. Ninguém vê.
Mas aí, professor, o senhor comentou que o Gilmar Mendes é o único que tem saber jurídico. E aí está o problema. Foi o Pavinato. Foi o Pavinato. Não foi o Bolsonaro. Quem sancionou foi o Lula e o STF declarou inconstitucional. E o fato de ter o saber jurídico é justamente o que corrobora o fato dele poder manipular esse saber jurídico que os outros não têm. Isso foi em 2013, tá? Absolutamente qualquer coisa que ele queira. É que eles estavam falando do envelhecimento das pessoas, né? O cara tem um notável saber jurídico apenas da maior capacidade estratégica. Perfeito. Mas esse é que é o problema. Agora, o que eles estão dizendo? Sim. É mais uma confusão que eles vão querer colocar para 2025 para dizer que a direita está tentando novamente dizer que as eleições serão fraudadas. E o argumento, Olímpio, é pior ainda. Qual foi o primeiro argumento para não ter depois, muito recentemente? Sim. Vai ter custos. Agora, eu tenho várias posições em relação a isso. A primeira é a situação... Deixa eu só falar uma coisa que eu estou achando muito engraçado aqui, porque o que o TSE insiste, é uma fake news que a justiça se nega a cumprir a lei. Você pega a perspectiva, né? Os bolsonaristas, extremistas, estão falando aqui que a lei não está sendo aplicada. Foi uma lei sancionada pelo Lula em 2011, suspensa... Lula não, antes disso, ela foi suspensa em 2011 e foi votada inconstitucional em 2013. Não é que a justiça se negou a cumprir a lei. A justiça se negou a reconhecer o poder legislativo do legislativo. Foi isso que aconteceu. Perfeito. É pior. É mais grave. Desculpa, Olímpio. É mais grave. Então, a minha preocupação, na verdade, em relação a 2026, são 3 pontos principais. O primeiro, Venezuela. O fato de ter voto impresso não solucionou o problema da Venezuela. Então, será que isso resolveria o problema do Brasil? Segundo, eles não querem o voto impresso no Brasil, não é porque ele pode garantir que as eleições sejam limpas. É porque o fato de não ter voto impresso no Brasil tira a credibilidade da eleição e faz com que a direita não vá votar. Eu passei 2024 inteiro tentando convencer as pessoas de que a partir do momento em que elas não vão votar porque elas não acreditam na urna, elas deixam que a esquerda e o centrão vão lá, votem e decidam quem são os seus representantes. Então, eu tenho um grande... como que eu posso dizer, banco de dados de informações sobre isso, porque eu tenho 2 milhões de seguidores, eu tenho quase 10 milhões de pessoas, de usuários únicos que acessam o meu canal por mês. E eu leio os comentários. E durante 2024 eu passei o ano inteiro lendo as pessoas falando: eu não vou votar, desculpe, Olímpio, eu não vou votar em você porque eu não acredito nas urnas. Então, eu acredito que isso pode ter sido, inclusive, um reflexo da derrota do Bolsonaro em 2022, porque 25% das pessoas não foram votar em 2022, e a maioria dessas pessoas, eu tenho certeza que são de direita. Então, essa falta de credibilidade que o judiciário quer que as pessoas tenham, a Justiça e o governo federal querem que as pessoas continuem não tendo credibilidade nas urnas, porque se eles não conseguirem ganhar realmente no voto, e não estou nem falando de manipulação, eles vão ganhar pela ausência do eleitor de direita. Belo argumento, Olímpio. Eu vou te falar, esse teu argumento é maravilhoso, mas que porque diz respeito a duas coisas, e aí não seria uma discordância, é uma complementariedade. Sim. Primeiro, tem que fazer uma educação para a direita, que independente dessa porcaria, se você tem que votar, mas isso é uma questão de educação, mas a questão da necessidade de auditagem... Não, perfeito, eu concordo. O teu argumento foi maravilhoso quando você trouxe a questão da Venezuela, porque independentemente da possibilidade de auditagem, a Venezuela fraudou. Só tem um detalhe. Sim. Eles não podem abrir e a fraude está configurada independentemente do que o Maduro falar, sim, exatamente porque, como a auditagem é possível, se eles porventura abrirem as atas, sim, deu para o Maduro. Fica configurado, porque a auditagem é possível. Então, são duas coisas. Concordo plenamente contigo nos dois fatos, mas seria interessante dizer, é importante as pessoas irem e não desacreditarem no voto, porque senão a gente, sim, pede e eles colocam a galera deles lá. E 2, a auditagem é necessária. E a minha terceira preocupação, só para encerrar bem rápido, é justamente em relação a outras maneiras de manipular hoje uma eleição, que nós estamos vendo a imprensa novamente organizada, tentando destruir a direita e tentando calar as redes sociais através de algum tipo de regulação, o judiciário tentando sustentar justificativas que não convencem absolutamente
absolutamente ninguém, e calando inclusive o próprio Congresso em relação a essa situação, que hoje, além de não ter voz, é comprado facilmente. Então, nós temos um cenário onde tudo trabalha contra a vitória da direita em qualquer tipo de situação. Independentemente de urna eletrônica. Que aconteceu. Eu repito aqui, repito. Não sei se é boa, não sei se é ruim, não tenho capacidade para falar. Pessoalmente, acredito que funcione bem, seja seguro. Mas o fato é que teve fraude em 2022. Teve fraude processual. É isso aí. A fraude processual é clara. E até que não me provem que dia 20 de outubro de 2022 vem antes no calendário que o dia 5 de março de 2022, teve fraude. Teve fraude processual, teve fraude, Por que teve fraude? Porque está escrito na lei. Então derruba o site planalto.gov.br que está escrito lá que teve fraude. É só saber ler. E eu fui alfabetizado. Agora, eu não sei se na nova língua do Brasil ou na matemática que pratica, eu fui no método, na ABNT, né? Conforme a ABNT, teve fraude. Dentro da técnica teve fraude. Agora, Gisele, só para pegar aqui e recapitular tudo. A lei do voto impresso mais urna eletrônica mais voto impresso foi aprovada em 2009 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi sancionada pelo Lula, mas a lei ela só entrava em vigor para a eleição de 2014. Chegou 2011, teve uma monocrática do STF que suspendeu a lei, e em 2013 consideraram no STF inconstitucional, porque ela compromete o sigilo e a inviolabilidade que são direitos constitucionais. E ninguém nem pensava no talha-ferro naquela época, hein? Porque falar violação de sigilo parece piada hoje em dia. Aí eu me pergunto, viola o sigilo e a inviolabilidade por quê? No Brasil não vale a presunção de inocência? Viola o sigilo por quê? Eles estão considerando que o narcotráfico pode... Viola o sigilo por quê? Se as pessoas que cuidam da urna eletrônica vão ser as mesmas que vão lacrar a urna do papel. E não tem lógica, porque hoje já sai um boletim de urna. Após a eleição, fica colado lá. Você sabe, inclusive, quantos votos tem. Por exemplo, o Olímpio consegue saber em quais sessões eleitorais ele teve voto ou não. Por exemplo, se ele sabe que o cunhado dele votou numa sessão e não tem nenhum voto para ele sabe que o cunhado não votou nele. Já dá para saber isso hoje, da forma como é hoje. Então, realmente, não entendo esse argumento. Você fez esse teste, inclusive. Eu não entendi. Fiz. Eu não entendi. Ele fez esse teste. Explica o teu teste de novo. Toda sessão, ao término da votação, sai um boletim dizendo quantos votos cada candidato teve naquela urna, naquela sessão. E eu fiz um teste, eu lembro, até contei aqui, eu votei para vereador aqui em São Paulo, no pai de um amigo meu, que eu sabia que ia ter 10 votos. Então eu tinha certeza que na minha sessão ele jamais receberia um voto. E quando saiu o boletim de urna, estava lá o voto para ele. Então isso para mim foi suficiente. Ou seja, você desperdiçou o voto para comprovar isso aí. Exatamente. Você vai preso. Não, só que eu votei no pai do meu amigo, porque eu acredito que ele era o melhor candidato. Só que eu sabia que ele não ia ganhar. Bem. Claro. Mas, Pavinato, eu posso ser extremamente implicante com relação a isso. Eu concordo contigo. O que você está dizendo é que, independentemente de você ter a garantia de que a urna, e eu acredito que nossas urnas são perfeitas, não estou questionando, é um direito do cidadão ter duas coisas. Exato. A possibilidade da auditagem e a contagem pública do voto. Exatamente. Ponto. Porque a ata, ou melhor, o boletim, ele não é contagem pública. Não. O boletim, ele é apenas uma máquina que está dizendo... E você sabe o que é pior? É a justiça eleitoral, Geisiane, falar assim, a extrema-direita está fazendo fake news, que tem a lei e não cumpre, porque foi declarado inconstitucional. Quando na realidade o que a gente tem aqui, claro e preciso, é que a justiça não precisa desrespeitar a lei. Ela está acima da lei. E vale lembrar que em 2019 teve o projeto de emenda constitucional da Bia Kicis que foi rejeitado na CCJ, retomando este assunto. Agora, será que a CCJ deste congresso mais conservador da história... Cadê a risada do Chaves? Deixa no jeito, alemão. Alemão? Carolina? Não, mas depois que eu falar... Será que a CCJ desse congresso, o mais conservador da história...
vai aprovar dessa vez, e se aprovar vai ser votado, e se for votado vai ser declarado inconstitucional. Pois é. Me desculpe, mas eu lhe dou 1 minuto. Vamos lá. Eu acho que isso eu acho que esse tema, ele é realmente assim, uma bomba de fumaça para causar uma confusão dentro da direita. Primeiro que o problema principal desse país não é esse. O problema principal desse país é que ministros da Suprema Corte mandam e desmandam. Então não interessa o que o Congresso faça ou deixe de fazer. Se o Alexandre de Moraes decidir que não, se o Barroso decidir que não, se o Gilmar Mendes decidir que não, é não e acabou. Porque tem, mas não tem, né? Aliás, tem, mas não hoje. Tem, mas acabou. Exato, tem, mas acabou. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.